Glória a Deus, glória a Deus. Coloca mais um pouquinho de retorno. Coloca mais retorno para mim aqui, por favor, filha. Graças a Deus. O pessoal tirou férias, foi, irmão Jailson. Esqueceram de me falar. Recebi sua ligação, estou indo na praia, estou indo para a praia. Pode ir, amém, pode ir. Glória a Deus. Eu tenho algo de Deus para comentar com você hoje à noite, tá bom? Então eu vou, assim, você foi um privilegiado. E também, assim, eu quero até mesmo antes de ministrar, eu quero orar. Tem alguns irmãos nossos que estão com Covid, tá certo? O irmão, deixa eu lembrar o nome aqui, o Luciano já está recuperado, né? Está só em processo final de recuperação. O Iranildo, teve muito mal essa semana agora, mas também já está em recuperação. Seus pais, como é que está? Já estão melhor? Melhor também, né? É o Luiz e a Ingrid, também já estão melhor, recuperando. Na verdade, essa onda agora que teve, agora já no finalzinho, ela veio mais amena, porque a maioria das pessoas já estão vacinadas, os anticorpos estão sendo produzidos, então, de modo geral, assim, os corpos estão mais preparados para enfrentar essa onda agora, tá certo? Mas é claro que isso também é resultado de muita oração, de muita insistência, de muito temor. Então curva a sua cabecinha, nós vamos orar juntos, amém? Pai, nós oramos pelos seus filhos, o irmão Iranildo, que está enfermo, mas que nessa semana, na autoridade do nome de Jesus Cristo, já estará em pé, levantado. A irmã Eli também, que também está enferma de Covid, que o Senhor traga cura sobre a vida dela, traga a libertação, o levante, para que ela se levante novamente desse leito de enfermidade, e ela tenha saúde, se levante desse leito e tenha saúde, que o teu anjo haja agora com cura, onde essa voz está sendo ouvida, onde esse vídeo está chegando na casa das pessoas que nos acompanham online, que o Senhor acompanhe, que essa voz, aonde ela chegue, que a tua mão bondosa chegue curando, chegue transformando, chegue libertando, Pai. O irmão Luciano já está em processo final de recuperação, traz cura também sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Ó meu Deus, a tua filha, a irmã Ângela, que também está com Covid, ela, o esposo, o filho, que o Senhor traga cura na vida da irmã Ângela, assim como o Senhor já tem trazido durante toda essa semana, Pai. Foram semanas intensas de procura, de busca, de oração, mas semanas intensas de muitos milagres, Pai. Por isso eu te louvo. Toma nas suas mãos os teus filhos, abençoa cada um deles com cura. O irmão Luiz, a irmã Ingrid, são teus filhos. Pai, entra com cura e com restauração plena, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. O Gessé, que já está recuperado, e outros jovens também, que também foram cometidos esses dias agora, mas que também estão em processo final de recuperação. Te louvo pela vida da Thalita, pela vida do Gabriel, já estão recuperados. Nós vencemos, Pai. O Senhor nos deu vitória, meu Deus. A tua palavra diz que em todas as coisas nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O teu amor, Jesus, é quem nos faz vencedores. Por isso nós te louvamos, nós bendizemos e nós exaltamos o teu nome. Amém, queridos? Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Vencemos. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Opa, rapaz, vamos. Eita, tá de promoção a água aqui, é? Deixa eu dar aqui um pro Gabriel. Quer, Gabriel? Isso, aí, ó. Quer também? Quer não? Tá em promoção aqui a água. Quer água também, Vinha? Não vai tomar assim mesmo, não tem problema não. Ó, tá em promoção aqui, ó. Muitas ofertas de água. Glória a Deus. A pastora está ministrando hoje lá no núcleo José Walter, foi ela e mais um bocado de gente para lá também. É bênção. A igreja lá está uma bênção. Os irmãos são maravilhosos. Mas a gente sente saudade de estar aqui, né? Esse negócio assim, Deus vai providenciar um casal abençoado para tomar de conta daquela obra, tá certo? Porque os casais abençoados que a gente conhece ainda não se dispuseram. A gente está lá até que um deles se disponha, né? Mateus vai. Tudo bem, Magda? Glória a Deus. Você está caladinha, mas você está bem? Glória a Deus. Amém. Eu tenho algo assim de Deus para compartilhar com vocês, de verdade. Assim, semana passada eu ministrei uma palavra lá no núcleo. E, claro, eu falo muito, então eu falo durante muito tempo.
E na terça-feira, na segunda-feira, na célula das mulheres, em uma das células das mulheres, nós fizemos uma pequena introdução. E na terça-feira, na célula das mulheres, também de outra célula das mulheres, a pastora também fez uma pequena introdução. Foi só uma introdução do que foi ministrado domingo lá na igreja. Então, nós vamos aqui de maneira mais ampla, não ficar apenas na introdução, vamos mergulhar em algo mais profundo de Deus. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 25. E o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Diga comigo, eles não sentiam vergonha pelo fato de estarem despidos, ou melhor, nus. Porque o despido é quando você está vestido e tira a roupa. O nu é quando você não tem roupa, acabou. Então estavam pelados, estavam nus. A palavra nu, ela sintetiza muito essa ideia de que você realmente está sem roupa. Eles não tinham vergonha. E assim, em hebraico, a palavra vergonha é baixar. Então vergonha é a inteligência, e inteligência é a vergonha. Então quando você coloca no mesmo prato a vergonha e a inteligência, então veja só, Adão e Eva estavam nus, mas eles não conheciam a virtude nem o pudor, e naturalmente não conheciam o bem e o mal. Viviam num período de inocência, tá certo? Mas isso mudou quando seus olhos foram abertos sob a ótica da desobediência. Então, quando nós abrimos os nossos olhos para algo, mas o abrimos sob a ótica da desobediência, então nós vamos começar a entender que a vergonha precisa ser colocada em prática, né? Estavam ali na inocência, não tinham vergonha, mas quando conheceram o bem e o mal, e tirando os bebês que estão lá em cima, que já conhecem alguma coisa do bem e do mal, todos nós aqui conhecemos o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Não é algo que, não sabia. Não, você sabia, você fez, pode até ter feito sem pensar, mas sabia o que era bem e o mal, tá certo? Em Gênesis 3,7 diz o seguinte, Gênesis 3,7 diz, e então os seus olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então, os seus olhos foram abertos, eles começaram a ver as coisas sobre outra ótica, a ótica do pecado, e perceberam que estavam nus, tá? Então, naquele momento, tá certo? Eles estavam naquela situação porque faltava-lhes inteligência. A inteligência, quando eu falo inteligência, inteligência específica para o conhecimento do mal, tá certo? Qualquer pessoa com senso de discernimento sabe que é por meio da inteligência que podemos descobrir a verdade e conhecer Deus e servir. Então a inteligência é algo muito importante para a nossa vida. Quando eu falo que Adão e Eva não tinham inteligência, eu falo inteligência sob o aspecto maligno, mas eles tinham inteligência. Então, de modo geral, aquela inteligência para o mal eles não tinham conhecimento para coisas malignas, para coisas más, mas de modo geral eles tinham inteligência. Então, excluindo-se a inteligência do mal, a inteligência de modo geral é algo que nós precisamos para nós conhecermos a Deus e para nós o servirmos. Ninguém tem como servir a Deus se não fizer aquilo com inteligência. Ninguém tem como conhecer a Deus se não o fizer com inteligência. A gente até se empenha, né, Adriana, para conhecer, estuda mais, para buscar conhecer Deus. Então precisa de inteligência, tá certo? Tá certo? E no sentido mais amplo, a vergonha, nesse sentido, ela é o par da inteligência. Então, de um lado você tem a inteligência, do outro você tem a vergonha. E assim como eu preciso da inteligência para conhecer Deus e para me aproximar de Deus, eu preciso ter vergonha, eu preciso assim, conhecer a vergonha, porque a vergonha ela vai me fazer descobrir a verdade sobre Deus, sobre quem sou e sobre as minhas atitudes antes que eu as pratique, tá certo? E a inteligência, ela é tão importante para nós, porque é a inteligência que nos permite chegar ao nível dos anjos, nos permite pensar como anjos. Deus nos capacitou de tamanha inteligência que em determinado momento o Senhor fala assim: quem instruiu o Senhor em seu projeto? Quem era o seu consultor? Mas aí o autor completa dizendo o seguinte:
Entretanto, apesar de Deus ser tão inteligente, assim, ao ponto de nós não sabermos de onde vem tanta inteligência, ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, a inteligência é uma faculdade e um verdadeiro privilégio, certo? Então, a vergonha ou o pudor, como diz que age do lado da inteligência, do lado do pudor, no sentido mais nobre, a palavra pudor, deve ser igualmente exaltada e deve ser igualmente dada a atenção. Assim como eu dou a inteligência, eu também preciso dar à vergonha a mesma atenção, o mesmo cuidado, a mesma busca. A gente se empenha tanto para estudar, para se capacitar em algo, para fazer algo melhor, mas nos esquecemos que por falta de vergonha nós jogamos tudo aquilo a perder. Então é muito importante que nós cultivemos. E uma pessoa santa, uma pessoa que ama o Senhor, ela deve cultivar a virtude da vergonha em seu coração, da mesma forma que cultiva a cultura do conhecimento em sua inteligência, em sua mente. Ele busca inteligência, ele busca conhecimento, ele busca sabedoria. Aonde? No coração, na mente. Mas a vergonha tem que estar no coração da pessoa. Tem que estar aqui dentro, guardado no coração. Porque é a vergonha que nos permite conseguir controlar o quê? Os nossos impulsos. Ela é um escudo protetor contra o nosso instinto mal. E como escudo, a vergonha, ela age junto com a fé, porque à medida que ela nos protege do nosso instinto mal, ela também nos protege contra o maligno. Então a vergonha age junto com a fé como escudo. Então, se nós imaginarmos o escudo como fé, conforme o apóstolo Paulo mencionou, como fé, o que é que nós temos? Nós temos alguém agindo com escudo para proteger a fé, mas se esse escudo não for acobertado, não for vestido de vergonha, com o tempo esse escudo se desgasta e naturalmente a fé vem a abalar-se. Mas pastor, eu tenho 30 anos de igreja, 50 anos, eu tenho quase 80 anos de idade, mas tenho 60 anos de igreja, mas caiu em adultério, caiu em prostituição, largou a família, fez algo vergonhoso, porque tinha fé para chegar até onde chegou, mas não tinha vergonha para proteger a fé. Então ela é um escudo contra o nosso instinto maligno e contra o mal, tá certo? Ela é como uma capa para a fé, tá certo? Ter fé, mas não ter vergonha, não dispor de vergonha, é insuficiente para vencer o mal, para vencer o maligno, para vencer as lutas, para vencer, porque nós nos tornamos o quê? Vulneráveis, muito vulneráveis. Enquanto a fé, ela aponta para uma proteção contra os ataques que vêm de fora, a fé, isso é importante você entender. A fé, depois você vai poder ver o vídeo, mas dificilmente eu vou repetir essa mensagem. Eu acho que desse tempo todo que a gente está aqui na igreja, você vai contar as vezes que eu repeti a mensagem. Então, presta atenção. Enquanto a fé me protege como escudo contra aquilo que externamente vem contra mim, a vergonha me protege daquilo que vem de dentro de mim para fora. É o meu pudor, aquilo que fala de quem eu sou por dentro, tá certo? Então ela aponta para uma proteção que vem de dentro. A grande função da vergonha, se você pegar a vergonha como virtude, a grande função da vergonha é nos prevenir contra o pecado, pois na verdade nós somos capazes de cometer algo em particular que nós não cometeríamos em público. Ou se eu tenho vergonha de algo que eu cometo em público, em particular eu cometo. E por que em particular, que Deus está vendo, eu não tenho vergonha, mas em público eu faço? Então a vergonha é esse elo que vai me fazer entender que aquilo que eu faço em particular, precisa, uma vez colocado em público, não pode me causar vergonha. Então, agindo antecipadamente, ela me previne na santidade, tá certo? Então, um sábio rabino, uma vez falando com seus discípulos, ele falou o seguinte: tema aos céus da mesma maneira que você teme aos homens. Parece bobo falar algo assim, ó. Gabriel, tema as coisas celestiais da mesma maneira que você teme fazer algo. Quem é seu discípulo aqui da igreja? Guilherme, tema as coisas de Deus
Da mesma maneira como você teme fazer algo que vá influenciar negativamente o Guilherme, porque é chato. O Guilherme está com Covid também, recuperou? Recuperou, graças a Deus. Estou sentindo a falta dele. Então tema, tudo bem, falar que nós devemos temer os homens, mas só que muitas vezes nós tememos nós temos vergonha do que nós podemos ter com os homens, mas não dispomos da mesma característica do que nós devemos dispor com Deus. Isso é ruim, muito ruim. Então ele falou: olha, tema a Deus da mesma maneira que você teme aos homens. E de tanto assim nos acostumarmos com o pecado em público, por vergonha, nós nos acostumamos a não pecarmos em público por vergonha. Se aquilo que nós o fazemos em público por vergonha, ou não o fazemos em público por vergonha, uma vez praticada, uma vez observada, aquilo se insere em nosso cotidiano e nós deixamos de fazê-lo no privado. Existe, por exemplo, você vai encontrar alguns tipos de vergonha. Você tem, por exemplo, a pessoa que tem vergonha de expor-se em público, mas o nome disso não é vergonha, o nome disso é timidez. E o que a Bíblia fala? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você tem, por exemplo, a pessoa que sente vergonha por não ter por ter agido incorretamente e ter aquela exposição moral exposta. O nome disso não é vergonha, o nome disso é vexame. Você tem aquelas pessoas que têm vergonha de Deus por seus atos pecaminosos. Então nesse aspecto, a vergonha é o que antecede a vontade de pecar. Ele antecede o arrependimento. Então, quando eu sinto vergonha do que eu fiz diante de Deus, quietou, ninguém sai. Ei, grandão, senta, macho, senta. Você quer água? Não, vá no banheiro depois, toma água, toma. Senta aí, senão você me atrapalha. É sério, fica quieto. Então, quando você sente vergonha, a maneira mais forte de sentir vergonha é quando aquilo que eu faço, aquilo que eu faço para Deus, é algo que, Senhor, eu estou com vergonha do que eu fiz. Não é necessariamente aquilo que os homens me fazem, tá certo? Então esse tipo de atitude, ela antecede o arrependimento. Tem uma outra vergonha, que é saber que terá vergonha caso seja exposto, descoberto. Aí a vergonha age como virtude, tá certo? Ou tem uma vergonha que age que é aquela pessoa que vive sem vergonha, aquela pessoa que perde a honradez, ela perde toda a habilidade dela de ser humana, porque ela já não tem mais pudor, nem vergonha, nem ela já, aquele filtro de vergonha que ela deveria ter para manter o pudor, ela já não tem mais. Então, quando eu analiso, por exemplo, essa vergonha sob um aspecto mais correto, eu vou ver que a vergonha como virtude é aquilo que me evita, que faz com que eu evite pecar, faz com que eu não seja exposto diante de Deus, faz com que eu pense antes de agir, tá certo? Então, quando nós não temos vergonha, nós agimos inconsequentemente e o mal se apodera de nós, assim como se apoderou, por exemplo, de Davi. Davi teve seu trono destruído, Davi teve sua família destruída, Davi teve seu reino destruído. Por quê? Porque numa atitude sem pensar, ele se apoderou de uma mulher e ainda mandou matar o marido dela. Faltou-lhe vergonha quando o sacerdote, quando o profeta chegou nele e expôs aquele ato. Ele ficou tão envergonhado, mas não é, o sentir-se envergonhado no final é um bom sinal, mas não é suficiente, porque o ideal é que você se sinta envergonhado. E se alguém descobrir? E se vier a público? Como que eu vou sair dessa situação? Então, nesse aspecto, faltou vergonha em Davi antes, assim como, por exemplo, em Adão, faltou também, quando Adão ele se escondeu de Deus depois de ter feito algo que era desobediente. Deus tinha ordenado algo para Adão, algo para Eva, eles não prestaram atenção e eles desobedeceram. Quando o Senhor chegou, falou: Adão, cadê vocês, Senhor? Eu ouvi a tua voz e me escondi.
A palavra escondi, nesse sentido, é o seguinte: eu ouvi a tua voz e tive vergonha do que eu fiz. Não foi legal o que eu fiz. Assim como se apoderou, por exemplo, de Absalão, que usurpou o trono do seu pai, e ao invés de ser tratado como filho do rei, acabou sendo tratado como um marginal, e ao invés de ter uma morte digna de filho do rei, acabou morrendo como um marginal. Por quê? Porque Absalão colocava-se à porta do palácio e, sem vergonha do que estava fazendo, ele usurpava o trono do pai, ele confundia as pessoas, levantando pessoas contra o seu pai e constituindo para si um exército para destruir o governo de seu pai. Ela agiu também no próprio Lúcifer, quando intentou ser maior que Deus. Ele dizia: eu vou subir. Então, em Lúcifer, quando ele pretendia subir e ser maior que Deus, você junta ali a vergonha, e você pega a vergonha, você joga uma dose de orgulho nela, ela fica assim, morta totalmente, porque ela perde, não teve. Então, se Lúcifer tivesse pensado na sua exposição hoje, ele não teria agido, mas como ele não pensou, o orgulho dominou, ele se tornou alguém vexatório. E agiu, por exemplo, no próprio demônio, quando, sem vergonha, queria incitar Jesus a pecar contra Deus, a adorá-lo publicamente. O que Jesus pensou? Jesus tinha vergonha, Satanás não tinha. Jesus pensou: olha, está escrito, sabe, por vergonha eu não posso constranger aquilo que está escrito. Somente ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, se está escrito, como é que eu vou transgredir algo escrito? Eu tenho vergonha de transgredir isso, rapaz. Está escrito também que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus falou: mas também está escrito, não tentará. Ou seja, eu tenho vergonha de fazer algo que está escrito que eu não devo fazer, mas inconsequentemente eu faço. Sabe, a ausência de vergonha nos faz equivalentes ao instinto mau de Davi, quando incitou-se contra aquele homem. A ausência de vergonha nos faz agir no mesmo medo de Adão, na mesma presunção de Absalão, no destemor de Lúcifer e na audácia do demônio. Por que essas pessoas foram más, foram medrosas, foram presunçosas, foram destemidas, foram audaciosas? Por que foram assim, pastor? E todas elas se deram muito mal na vida. Por quê? Porque faltou-lhes vergonha. Faltou-lhes vergonha. O mais alto nível de vergonha que nós precisamos ter é a vergonha diante do Senhor. O profeta Esdras foi um grande escriba, mas também foi um grande profeta. E numa oração que ele fez, no capítulo 9, abra comigo sua Bíblia, Esdras 9:6, abra aí. Esdras 9:6, ele disse o seguinte, presta atenção, pega uma chave para a sua vida. Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a Ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades, porque os nossos pecados, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa até sobre os céus. Ou seja, porque as nossas iniquidades estão aumentando sobre a nossa cabeça e a nossa transgressão cresceu até os céus. Ele falou: olha, Deus, eu estou envergonhado. Mas qual era o motivo da vergonha de Esdras? Por que Esdras, qual era o grande motivo da vergonha dele? Primeiro, eles estavam deixando de falar a linguagem paterna. Segundo, eles tinham se envolvido com pessoas estrangeiras, tanto homens quanto mulheres. Terceiro, estavam aprendendo outras leis e outros costumes. Em quarto,
eles estavam se distanciando cada vez mais de Deus, a despeito de tudo que o Senhor tinha feito por eles. Então, quando Esdras começou aquela grande revolução espiritual, a gente está acompanhando isso bem de perto, assim, estudando, né? Sexta-feira tem aula. Quando a gente está, quando a gente está fazendo isso de perto, você fala: meu Deus, a gente começa a ser tão constrangido. Fala: Deus, eu tenho vergonha, eu estou por demais aterrado, eu estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a Ti. Eu estou levantando meu rosto a Ti, mas eu estou levantando confuso, envergonhado. Por quê? Porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão subiu até os céus. Não é vergonha, não é a vergonha que eu menciono, não é envergonhar-se do que as pessoas vão falar. Isso é importante, mas é numa segunda instância. É envergonhar-se de Deus, primeiramente, porque você faz coisas, e eu descubro coisas praticamente todo dia, que as pessoas fazem, e eu digo: meu Deus, sabe o temor? Eu já preguei sobre temor. O temor é algo extremamente maravilhoso, mas antes do temor vem a vergonha. Senhor, eu não vou fazer. Se isso acontecer, eu vou sentir envergonhado. E eu converso com pessoas que a gente: meu Deus, você não tem vergonha do que você está fazendo? É um desvio grande de caráter. E quando eu falo isso, eu não estou apontando o dedo, eu estou vendo também a minha fragilidade. Falta vergonha. Falta vergonha. Porque enquanto o pastor não vê algumas coisas, e diga-se de passagem, o pastor não está aqui para ver, o pastor está aqui para apacentar. São verbos distintos. Ponto, são verbos distintos. Mas o pastor apacentando não tem como ver todas as coisas. Mas Deus vê todas as coisas. As que eu faço às claras e as que eu faço às escondidas. Ele vê tudo. Então, havemos ainda de considerar o impacto negativo que vem sobre a vida daquelas pessoas que não aceitam a instrução e a sabedoria. Provérbios 13:18. Provérbios 13:18 diz o seguinte: olha, quem despreza a correção cai em escândalo e na pobreza. Mas essa versão diz o seguinte, ó: pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. Então o que vem sobre quem rejeita uma instrução? Diga: pobreza e vergonha. Sabe, e nesse aspecto você vai ler a vergonha como algo exposto, e não como algo a ser antecedido da exposição. Tá certo? Então, pobreza e vergonha vem sobre aqueles que não aceitam a instrução. E isso é muito sério. Entendeu? Então, como que a vergonha, se nós absorvermos essas virtudes para a nossa vida, chegará o momento. Vem aqui rapidinho, vocês duas. Chegará o momento, olha só, aqui embaixo mesmo. Aliás, aqui em cima, vem. Você vai entender agora. Aqui estou eu, um pecador, eu e a Yasmin, pecadores, fica aqui, diante de Deus. Pode olhar para nós, Deus. Presta atenção. A Yasmin é uma pessoa que fez todas as coisas boas. Ela não tem de que se envergonhar. O Senhor olha para ela, estende a mão e está aprovado, pode entrar. Eu, por outro lado, fiz coisas das quais
quando a gente está errado, a gente não encara de frente. Quando a gente estuda assim na psicologia, quando a pessoa está mentindo, você consegue perceber quando ela está mentindo pelos sinais faciais dela e pelos sinais corporais. Então, uma das coisas é que quem está mentindo, por mais que ele tente encarar de frente, é a falsidade naquilo ali, não é autêntico, não há autenticidade. Então, quando eu estou errado, eu acabo me entregando como uma pessoa errada. Quando eu fiz muitas coisas das quais eu me envergonho, você fala comigo, qualquer coisa aí, Deus. Como você está? Como foi seu dia? O que você fez hoje? O que você fez hoje? Como está seu dia? Como você está? Não me encara por causa da vergonha. Beleza, mas isso a gente corrige aqui. Só que chegará o dia em que essa pessoa que fez essas coisas estará diante de Deus, e o Senhor vai olhar para ela e dizer: olha, aqui estão as ovelhas, aqui estão os bodes. De um lado as ovelhas, do outro lado os bodes. Mas Senhor, eu te vi, eu fui na igreja, eu ouvi o pastor pregando, eu sabia o que tinha que ser feito. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo. Senhor, meu Deus, sabe que tamanha vergonha eu passei, porque eu estarei diante de um público enorme, e naquele momento toda a minha máscara vai cair, tudo aquilo que eu era dissimulado, você entendeu? Obrigado. Chegará o momento em que isso vai vir à tona. Algumas coisas que, se eu tiver vergonha, eu não vou fazer, ou algumas coisas que a vergonha vai me evitar de fazer, vai me prevenir de fazer. A primeira delas, Provérbios 22:10. Provérbios 22:10. A primeira, na verdade, uma delas, eu vou colocar no ordem de primeira só para a gente entender, mas uma delas, Provérbios 22:10. A vergonha, ela me possibilita fazer uma limpeza nos lábios e nas instruções ruins, nas intenções ruins do meu coração. Provérbios 22:10. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia, ou melhor, vou lendo noutra versão. Lança fora o escarnecedor, e a contenda sairá. Sim, cessarão a luta e a vergonha. Então, se eu sou uma pessoa que prezo pelas coisas de Deus, e agindo quando é vida a vergonha, a palavra ignomínia que é vergonha, e agindo quando é vida a vergonha, significa que eu preciso tirar do meio de mim a contenda. Quem vive em constante contenda, em escárnio, quem vive em constante escárnio, acaba vivendo uma vida em constante contenda. Nós precisamos lutar contra o escarnecedor que mora dentro de nós, porque a contenda passa a ser nossa parceira da vida. Em tudo que nós fazemos tem briga, tem confusão, tem falta de entendimento, porque por causa do escárnio. Por muito a contenda não sai, porque a atividade de escárnio ainda é muito forte. Mas pastor, o que é escárnio? Que ele fala, lança fora o escarnecedor. Eu estou propositando, anote no seu coração, eu vou só arrumar um tempo na minha agenda. Eu estou propositando dar um curso sobre provérbios. Será um curso de 3 meses, com aulas semanais sobre provérbios. É um negócio assim, fantástico, se prepara aí, tá certo? E uma das coisas que a gente trata é exatamente essa questão do escarnecedor, o homem escarnecedor. Então, quando nós lançamos o escárnio fora, porque então o que é o escárnio? O que é o escarnecedor? Zombaria, comentários irônicos, ridicularizar alguém. Quantas vezes nós fazemos isso? Então, por causa disso é que nós vivemos vida de contenda. Quanto mais nós insistimos em escarnecer, mais teremos vidas de lutas. Porque a luta e a vergonha, elas são parceiras de quem quer ter uma vida de escárnio.
Então, quando a pessoa quer escarnecer de alguém, naturalmente, o que ela vai obter da vida? O que ela vai colher da vida? Luta e contenda. Ah, mas luta e contenda. E a gente tem que, muitas vezes, filtrar isso na igreja para não entrar. Porque começa a dizer o seguinte: olha, eu não gosto do Gabriel, porque o Gabriel não gosta daquele, porque não... Contenda! E a contenda, naturalmente, vem transvestida de diversas maneiras, mas ela anda junto, ela traz para si a luta e a vergonha. Quem quer viver sempre exposto a atos vergonhosos, tem que aprender a olhar para trás, olhar para o que fez ontem. É de lá que virão as intenções, as situações, aquilo que nos marcou, é aquilo que nós... Então, se eu quero viver e sempre exposto a atos vergonhosos, ou se eu não quero viver atos vergonhosos, eu tenho que olhar para trás, não posso olhar para frente, olhando para trás. Se eu tivesse agido corretamente ontem, eu não estaria sendo exposto a esse vexame hoje. Se eu tivesse vigiado ontem, eu não estaria disposto. Se eu tivesse, eu não estaria. Se eu tiver, então, ao invés de dizer sim, você não tem como corrigir o ontem, mas uma vez conhecendo o ontem, você tem a oportunidade de fazer errado amanhã. Só que se eu não fizer isso, se eu não agir dessa maneira, significa que amanhã eu também vou continuar passando vergonha. Eu também vou continuar vivendo essa vergonha. Quando não agimos com a devida vergonha, no tempo certo, não conseguimos principiar os nossos lábios, o nosso coração, as situações que são adequadas aos filhos de Deus. Então, tem coisas que são adequadas a filhos de Deus, tem coisas que não são. E o que me faz ponderar cada uma delas? Eu ter ou não vergonha naquele que vai acontecer. Nós precisamos ter vergonha do que vamos dizer antes mesmo de nós pronunciarmos. Depois que nós pronunciamos, nós sofremos as consequências. E os nossos lábios, eles vão demonstrar quão escarnecedor nós somos. Ele fala: olha, lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. E se serão as demandas, se serão as vergonhas. Ou seja, lança fora o escarnecedor, e a contenda sairá. Assim cessarão a luta e a vergonha. Pastor, eu quero parar de passar vexame. Como é que eu faço? Siga a instrução de Provérbios. Lança fora o escárnio. Lança fora o escarnecedor. Está clara a interpretação. Se a gente não fizer isso, naturalmente, nós nunca vamos cessar as contendas, nunca vamos cessar as vergonhas. Então vai lá onde tem uma porta aberta de escárnio e fecha. Mas quando eu tenho vergonha, aí que está a chave. Quando eu tenho vergonha, eu providencio uma limpeza dos meus lábios, uma limpeza nas minhas intenções. Meus lábios, eles começam a falar coisas diferentes. As minhas intenções começam a agir diferente. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Ela me antecede de pecar, evita com que eu caia. A segunda é assim, Apocalipse 3,18, presta atenção, Apocalipse 3,18. Apocalipse 3,18. Portanto, ofereço-te esses conselhos: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Sabe, quando nós temos vergonha, além de nós fazermos uma limpeza nos nossos lábios e nas nossas intenções, tirando o escárnio, quando nós temos vergonha, nós evitamos que nós vivamos sempre mornos. O que é uma pessoa morna? Ele fala: olha, portanto, ofereço-te esse conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo. Sabe, e se você pegar essa leitura completa, coloca no versículo 16, por favor, Gabi, 16. Se você pegar essa leitura completa, o que é que diz? Presta atenção, ó.
15. Volte, isso. 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Então, assim, quando nós temos vergonha, nós vamos evitar ter uma vida de morbidão, de mornidão, né? Mornos, sempre mornos. Então, Laodiceia não é apenas uma igreja que leva o título da cidade onde ela existia. Laodiceia é um tempo em que pessoas desprovidas de vergonha passam. Então, primeira coisa que acontece quando nós não aplicamos a vergonha corretamente e ao invés de nós evitarmos, nós continuamos sendo mornos. Primeira coisa é ser morno. Assim, quando nós não aplicamos a vergonha corretamente, nós somos mornos. E por isso ele fala, versículo 16: é por esse motivo, porque és morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pessoas mornas estão a ponto de serem vomitadas da boca do Senhor. A mornidão fala de um estado em que não há empenho em nada que faz no reino de Deus. É a pessoa que não deixa marcas positivas por onde passa. Entrou na igreja, ficou um tempo, recebeu um milagre e foi embora. Entrou no outro lugar, casou e não sei o que e foi embora. Passou numa empresa, recebeu seu salário e foi embora. Sabe, pessoas que são indiferentes, são mornos, onde passam, quer na igreja, quer no casamento, quer no trabalho, quer em qualquer lugar, elas são mornas, não são nem frias e nem quentes. E pessoas que são assim nesse estado, que agem como quem não tem vergonha, estão a ponto de serem vomitadas. Segundo, uma pessoa que passa por esse estado, ela é, versículo 16 ainda, versículo 17, salvo engano, 17, e ainda dizes, opa, caiu, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Então, a pessoa que não aplicou a vergonha corretamente, foi indiferente em tudo que fez no reino de Deus, ela pensa que tem algo, ela pensa que é algo, ela se ilude pelo que tem, mas não pelo que é. E o Senhor fala, olha, você é pobre, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Sabe, eu penso que sou algo, eu tenho algo. O Senhor fala, você pensa que é, mas você não é o que você pensa. Você tem, mas você é pobre, cego, miserável, digno de compaixão e nu. E essa nudez aqui me remete àquela nudez da exposição vergonhosa. A vergonha, versículo seguinte, presta atenção. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os seus olhos, possa enxergar claramente. A vergonha, então, ela age como um colírio que, ungindo os nossos olhos, nos faz ver claramente a situação deplorável que nós nos encontramos. Sabe, eu ia fazer algo, mas quando aquele colírio foi colocado nos meus olhos da vergonha, eu vi que eu não deveria fazer. Eu intentei fazer algo, mas quando eu coloquei o colírio, que os meus olhos foram abertos, eu vi que não era prudente, não fazia parte do perfil de um homem, de uma mulher de Deus, agir dessa maneira. Por isso eu retrocedi.
A vergonha nesse aspecto ela é como um colírio, assim, que ungindo os nossos olhos nos faz ver claramente a nossa situação deplorável. A vergonha também é vista como uma oportunidade que o Senhor nos dá, presta atenção. Portanto, ofereço-te esse conselho, ou seja, te dou essa oportunidade. Ou seja, antes de você fazer algo da qual você venha sofrer o vexame, eu te aconselho a antes adquirir de mim ouro refinado no fogo. Adquirir de mim roupas brancas, porque o ouro vai fazer você se enriquecer, as roupas brancas vão cobrir a sua nudez. Pastor, mas eu já fiz. Olha, ainda tem tempo. Adquire de mim roupas brancas, ouro refinado, para que cubra a sua nudez e para que você se enriqueça. Então, a vergonha é vista como uma oportunidade que o Senhor nos dá de comprarmos ouro refinado no fogo e roupas brancas que nos enriquecem, que cobrem a nossa nudez vergonhosa. Era para dar errado, mas Deus está falando que pode dar certo. Quando não temos vergonha dos nossos atos diante de Deus, nos acostumamos a tratar tudo como normalidade, que não é pertinente a uma pessoa de Deus. O errado, ele deve ser enfrentado como errado e corrigido. O pecado deve ser visto como pecado e corrigido. O certo deve ser visto como certo e valorizado. A escala de valores é organizada de acordo com os princípios bíblicos, mas quando não tem vergonha, desnude o seu corpo, vai para a rua totalmente despida, mostra suas partes íntimas, colocam crucifixos no ânus, fazem cenas, zombam da nossa fé, fazem atitudes demoníacas, porque falta-lhes vergonha. Se tivessem vergonhas, não fariam isso. Mas o Senhor fala: olha, adquire de mim ouro refinado no fogo. Achei um ouro aqui, ó. Esse ouro pode valer alguma coisa, mas o verdadeiro valor do ouro é medido depois que ele é refinado. Quantos quilates ele tem? Como é que chama? A qualidade do ouro? Isso. Se é bom, se é ruim. Quando é refinado, tira tudo aquilo que é. Sabe, o Senhor fala: compra de mim ouro refinado. Para quê? Para que você se enriqueça. Se nós tivermos vergonha, nós vamos procurar do Senhor ouro refinado. Ouro refinado significa tempo de exposição ali diante de Deus, procurando a melhor resposta para as nossas situações. Se nós agirmos com vergonha, nós vamos comprar roupas brancas para cobrir a nossa nudez vergonhosa. Mas se eu não tenho, isso se torna normal, e daqui a pouquinho apoiar grupos que são totalmente contra a fé, contra a lei, contra os valores morais da sociedade, se torna normal. Falta vergonha. Terceiro, Apocalipse 16:15, presta atenção, Apocalipse 16:15. Presta atenção. Eis que venho como assaltante. Bem-aventurado aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Se nós tivermos vergonha, nós vamos ser mais vigilantes e não seremos pegos pelo ladrão. Mas Jeremias 3:24, presta atenção, Jeremias 3:24, você vai entender agora. Desde a nossa mocidade, Baal, o Deus da vergonha, tem devorado o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois e seus filhos e suas filhas. Desde os nossos antepassados, Baal,
Se você lembra de Baal, você vai lembrar dos deuses que eram adorados lá em Israel, dos quais a Jezabel mantinha 400 profetas, sustentava aqueles profetas para fazerem oferendas a Baal. E você lembra que Elias subiu ao Monte Carmelo e num só dia, com a sua oração, mandou matar todos aqueles profetas de Baal. Mas o instinto do Deus Baal, que era o Deus da fertilidade deles, na verdade era o Deus da vergonha. Desde a nossa mocidade, Baal, o Deus da vergonha, tem devorado o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, seus filhos, suas filhas. No primeiro texto que eu li, Apocalipse 16:15, entenda, na época, vem cá sacerdote, vem cá rapidinho, você vai entender agora o que eu vou te falar. O sacerdote ficava no templo, oficiando o trabalho dele. Fica aqui, sacerdote, trabalhando. O sacerdote ficava no templo, oficiando o trabalho dele, oferecendo sacrifícios, está trabalhando, oferecendo sacrifícios, recebendo as ofertas. Pode ficar, trabalhando. Ele ficava um turno de 24 horas. Começou o turno agora às 7 horas da noite. Está trabalhando. Do lado de fora do templo ficava um vigilante chamado ladrão. O vigilante estava aqui olhando. De vez em quando o vigilante olhava para ver como que estava o sacerdote. Deu meia-noite, o sacerdote está trabalhando. Deu 3 horas da manhã, descansa um pouquinho, sacerdote. Descansa, cochila. Deu 3 horas da manhã. Naquele momento que o sacerdote descansava um pouquinho, né, Costa Neto? Quando ele descansava um pouquinho, o ladrão olhava, via que o sacerdote estava dormindo, ia lá e não vou fazer isso, é lógico, baixava as roupas do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote estava dormindo quando deveria estar trabalhando. Qual era a hora que o ladrão viria para baixar a roupa do sacerdote? Quando ele estivesse dormindo. Calma aí, sacerdote. O sacerdote não dormiu, o ladrão está aqui, trabalhando. O sacerdote não dormiu, o ladrão está aqui. O sacerdote não dormiu, o ladrão está aqui. O sacerdote dormiu, baixou. Naquele momento que o sacerdote tinha sua nudez exposta, ele era demitido do cargo sacerdotal, porque a sua nudez foi exposta. Aí o Senhor falou: olha, eis que venho como ladrão, como assaltante. A palavra assaltante aqui não é o que vai tomar por assalto, é o ladrão. Bem-aventurado aquele que se mantém o quê? Alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá que correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Essa palavra foi dita por Jesus, lá dizendo: olha, eu vou vir. Vocês são os sacerdotes que estão trabalhando, oficiando no meu reino. Eu vou vir como esse ladrão aqui, à espreita. Na hora que você pisar na bola, na hora que você dormir, na hora que você deixar de adorar, na hora que você deixar de glorificar, na hora que você murmurar, quando você abrir uma brecha, o ladrão chega e toma as suas roupas. Quando eu não tenho vergonha, eu durmo naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou ser exposto ao público. Quando não temos vergonha das nossas pretensões e deixamos elas serem transformadas em ações, nós nos tornamos como aquele sacerdote que vacilou, e naquele momento da exposição, o ladrão tomou as suas vestes. E aqui que vem cá, sacerdote, vem. Tomou as suas vestes. Vai entender o texto agora. Vem, sacerdote. Ligeiro, sacerdote. Naquele momento que o ladrão tomou a roupa do sacerdote,
Naquele momento presta atenção, aqui que está a chave. Naquele momento que o ladrão tomou a roupa do sacerdote, ele deixou de ser um sacerdote do Senhor. Fica aí. E passou, coloca outro texto para mim, Jeremias. Vai beber rápido. E passou a ser um sacerdote de Baal. Então, quando eu não ajo corretamente naquilo que Deus me chamou para fazer, eu faço a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer forma, sem compromisso, eu deixo de ser um sacerdote do Senhor e passo a ser um sacerdote de Baal. O anjo olha para mim e fala: não é de Deus, é de Baal. A falta de vergonha das nossas atitudes para com a santidade de Deus é a grande responsável por destruir, quando nós nos tornamos sacerdote de Baal, é o grande responsável por destruir. Preste atenção, a destruição que vem, que são frutos dos nossos antepassados. Meus pais trabalharam e me deixaram uma herança, aquela herança acabou. Meus pais nunca tiveram condição, nunca me deixaram herança. É natural que pais deixem herança aos filhos, é natural. Quando eu morrer, meus filhos terão herança. Quando você morrer, eu quero que seus filhos tenham herança. É natural, e nós trabalhamos para isso. São os pais que tesouram para os filhos e não o contrário. Então, preste atenção. Quando esse pai, quando essa pessoa, quando esse homem, essa mulher se transforma num sacerdote de Baal, foi pego pelo ladrão, aí que vem a destruição do trabalho dos nossos antepassados, quer dizer, as nossas ovelhas. As ovelhas, elas falam de quê? As ovelhas falam da força criativa e resistente. As nossas ovelhas, ou seja, a minha geração deixa de ser criativa e resistente. Passa a ter pessoas doentes na família, pessoas perdidas, desorientadas, porque me tornei um sacerdote de Baal por causa da vergonha. Os bois, eles falam de quê? Eles falam de uma força transformadora e enriquecedora do trabalho, ou seja, a pessoa trabalha como um condenado, mas não vê o fruto do seu trabalho. Por quê? Está sendo sacerdote de Baal. Os filhos falam da pujança que Deus nos dá, de darmos continuidade à nossa geração, a nossa continuidade, a força. As filhas falam da coroa da criação, são presente de Deus aos pais. Então, quando eu me torno sacerdote de Baal, que é o Deus da vergonha, eu perco a herança que meus pais têm para mim, e eu perco a oportunidade de deixar herança para os meus filhos. Tudo isso é destruído, porque falta vergonha. Obrigado. Nós só vencemos o Deus da vergonha com o Deus da verdade. E por incrível que pareça, nesse sentido, o contrário de vergonha não é coragem, não é força, não é audácia. O contrário de vergonha é verdade. Nós só vencemos a vergonha quando nós agimos com a verdade. A falta de vergonha indica que uma ausência de temor muito grande e de santificação. A santificação, ela é a chave que abre o milagre da nossa vida. Sem a santificação nós não veremos a Deus, e sem a santificação nós não vamos entender aquilo que o profeta falou para Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, o que abre a porta da maravilha de Deus na nossa vida? A santificação. A falta de vigilância é uma evidência de que está faltando vergonha em nossas atitudes. Provérbios 11:2. Falta o quê? Provérbios 11:2.
E vindo a arrogância, chega também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Diz o seguinte, noutra versão: quando vem o orgulho é tratado ali como arrogância. Como vem o orgulho, então vem a vergonha. Chega também a desonra, a vergonha. Tá certo? Mas com os humildes está a sabedoria. Então, a falta de vigilância é uma evidência de que está faltando vergonha em nossas atitudes. Eu já não sou mais um homem, eu sou um homem totalmente desprovido de vergonha naquilo que eu faço. A maioria dos casos que nos causam danos, elas ocorrem na nossa vida por brechas que nós liberamos, por falta de vigilância. Daí é que vem uma exposição vergonhosa dos nossos atos, porque faltou-nos vergonha antes. Vamos concluir só para você entender. A vergonha, ela é uma antessala do arrependimento. Cometeu o ato, a antessala do arrependimento é a vergonha. Mas o melhor dela não é agir como antessala, é agir como virtude. Por causa da vergonha, eu não vou fazer isso. Por causa do... vão saber em público, não vou fazer. Não vou fazer. A vergonha foi o que tirou de Pedro. Pedro, ele era um homem cheio de problemas. Mas o Senhor Jesus agiu nele. E uma das coisas que o Senhor Jesus fez em Pedro para transformá-lo num grande pregador, Jesus tirou de Pedro a vergonha e mudou-lhe de um homem negador do Senhor para um grande pregador. Tirou a vergonha. Deixa eu orar com você. Vamos ficar em pé, vamos. Sabe, existem coisas das quais eu não posso me envergonhar. Existem coisas que eu não posso me envergonhar, que não fazem parte de mim, que no caso não são vexatórias. Então, eu sabendo aquilo que é vexatório, da qual eu não vou fazer porque eu vou me envergonhar. Tem coisas que eu, como servo de Deus, não vou me envergonhar. Primeiro dela, Romanos 1,16. Não se envergonhar do Evangelho. Provérbios 11, Romanos 1,16. Romanos 1,16. Portanto, eu não me envergonho do Evangelho. Dizem que eu não me envergonho do Evangelho. Dizem, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Me envergonho de pecar contra o Evangelho. Mas do Evangelho eu não me envergonho. 1,16. 1,16. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Baixa, meu filho, baixa. Isso. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, assim também do grego. Diga, eu não me envergonho. Diga, eu não me envergonho. Diga, jamais me envergonharei do Evangelho de Jesus. Diga, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo, 2 Tessalonicenses 3,14. 2 Tessalonicenses 3,14. Se alguém desobedecer as nossas orientações expressas nessa carta, observar atentamente, não tenhais contato com ele, para que o mesmo sinta-se envergonhado. Segundo, diga para você mesmo, diga, eu não me envergonho das orientações que a Bíblia me dá para que eu viva feliz. Fala, eu não me envergonho. Diga, eu não me envergonho das orientações bíblicas. Terceiro, Salmo 119, versículo 46.
Diante de reis falarei dos teus testemunhos sem ficar envergonhado. Diga, eu não terei vergonha. Diga, eu não terei vergonha de testemunhar o que Deus fez na minha vida, diante de reis ou de qualquer pessoa. Bata no seu peito, diga, eu não terei vergonha. Diga, eu não terei vergonha de testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. Quarto, não se envergonhe de Jesus. Romanos 9:33 diz o seguinte, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nele confia jamais será envergonhado. Diga assim, eu não me envergonho de Jesus. Diga, eu não me envergonho de Jesus, porque se eu confiar nele, diga, eu jamais serei envergonhado. 2 Timóteo 1:12 diz ainda: por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Diga, eu não me envergonho de Jesus. Fala, porque eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Fala, eu não me envergonho de Jesus, porque Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não se envergonhe dos seus pastores, do sofrimento deles. 2 Timóteo 1:8. Sendo assim, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Diga, eu não me envergonho dos meus pastores, pela luta que eles passam, pelas privações, pelos sofrimentos. Diga, pelo contrário, nós vamos sofrer juntos, vamos viver juntos e vamos conquistar juntos. Diga, por causa do Evangelho, que é o poder de Deus. Terça-feira, eu fui visitar uma família e era muito pesado, muito longe daqui, muito pesado. Foi das 16 e pouquinho, até umas 20 horas mais ou menos, 19h30, por aí, 19 horas. Quando eu saí de lá, eu estava tão abatido. Meu Deus, eu só saí de lá por causa do GPS. Coloquei o GPS, foi saindo assim. Cheguei na casa do outro discípulo, cheguei lá. Estava a reunião preparada de casais. Eu sentei numa mesa assim fora, tão abatido. Pedi alguma coisa para comer. Sentei. Aquele homem, quando veio lá de dentro, falou: pastor, o que você tem? Você está tão abatido, pastor, o que foi? Preparou uma sopa, um negócio para mim comer lá, um macarrão, alguma coisa, comi, fortaleci. Sabe, a gente não pode ser envergonhado. Eu falo isso assim, para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Hoje a Tisa falou: pai, eu vou lhe dar um presente, vou lhe dar um sapato, para a glória do nome do Senhor. Falei: não, não tem sapato não, eu tenho sapato, me dê uma calça. Ela falou: não. Eu falei: olha, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho alguns pares de sapatos que os irmãos me deram, que Deus proveu e me deram. Mas por muitos anos nessa igreja, por muitos anos, eu tinha um só par de sapatos. Eu não me envergonho disso. Mas tem pessoas que se envergonhavam porque eu não andava arrumado, a situação não permitia. Eu não fazia dívidas em nome da igreja jamais, e tudo que eu tinha ofertado. Sabe assim, não se envergonhe da posição dos seus líderes. Eles são os melhores, falam, não se envergonhe.
Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Participa comigo. Sabe, quando você participa, isso pega em você. Sexto, 1 Pedro 4,16. Não se envergonhe dos seus irmãos que sofrem por causa da fé. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus por meio desse nome. Não se envergonhe por causa dos seus irmãos que sofrem por causa do Evangelho. Não se envergonhe. O diabo vai querer ministrar com você muitas vezes, que você se envergonhe dessas causas, mas o nome disso não é vergonha, assim, muito claramente. O nome disso é ousadia. Continuar crendo que os nossos irmãos sofrem, que nós podemos ajudá-los no momento de necessidade deles. Continuar crendo que os nossos pastores sofrem por causa do amor que eles têm ao Evangelho. Continuar crendo que Jesus Cristo morreu por nós, mas que nós ainda reinaremos com Ele. Continuar cremos que os testemunhos que nós vamos dar, sejam diante de homens, de reis, de quem quer que seja, não vamos nos envergonhar. Não é pelo nosso talento, pela nossa disponibilidade que nos usam. Não nos envergonhar das orientações bíblicas. Se a Bíblia diz que não é legal, não é certo, não é conveniente, não vou me envergonhar disso. Se a Bíblia diz que o peixe comeu Jonas, eu acredito. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas comeu o peixe, eu também acreditava. E vomitou lá na areia, acabou, acreditei do mesmo jeito. Seria uma metáfora. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. De que nós devemos nos envergonhar? Sim, com clareza. Envergonhar com antecedência, para que nós tenhamos uma limpeza nos nossos lábios, nas nossas intenções, juízo no nosso coração. Envergonhar para que nós não sejamos mornos, mas vivamos a vida marcando por onde nós passemos. Vigiar e ter vergonha de, ao invés de servirmos ao Senhor, servirmos a Baal. Não sermos vigilantes, o Senhor vem como ladrão. Disso nós devemos nos envergonhar. Nos envergonharmos de pecar. A maior virtude da vergonha é aquilo que nós aplicamos, se Deus souber. Mas Ele sabe. Amém.